TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Nós agradecemos a presença de todos. Agradeço a Rosarinho, a Noêmia e toda a equipe da casa pela confiança depositada. Nós vamos tratar de um tema hoje que para algumas pessoas ele pode parecer um pouco distante. E de fato é, porque não é um tema que nós abordamos nem na escola e na atualidade também nós não temos uma imersão nesse tema na academia. E que é fundamental para compreendermos a própria constituição do Espiritismo, que é a sua relação com a ciência. Qual a importância fundamental desse tema que nós vamos estudar hoje? Eu pergunto para vocês. O Espiritismo é só uma teoria, dentre várias outras? Ele é só uma religião, dentre várias outras? Para muitas pessoas é só uma teoria. Ah, essa é a sua teoria, mas são tantas as linhas e tantas as vertentes. Então, é só mais uma teoriazinha, produto da fé, da crendice das pessoas. Só que o Espiritismo, ele é, do ponto de vista da investigação religiosa, a doutrina mais moderna que nós temos no planeta, e ela surgiu depois da Revolução Científica, que caracterizou a evolução humana. E ele parte de uma investigação sobre fenômenos reais. Eu já tive a oportunidade de trabalhar durante anos com jovens, com grupos de jovens, e toda vez que nós nos reuníamos com esses jovens para a gente tratar dos fenômenos espirituais, que numa paleta de cores que vai do mais suave até o mais forte, assim também se manifesta na vida de milhares de pessoas. O fenômeno ele tem uma gradação, mas todos os jovens relatavam, e sempre relataram, testemunhos, se não muito próximos da vida deles, pessoais, de pessoas conhecidas, ou que eles constataram com terceiros. A questão é que nós ainda temos até vergonha, receio de comentar esses temas na sociedade lá fora, porque a nossa cultura não admite. Nós estamos imersos, mergulhados num paradigma materialista que caracteriza a nossa mentalidade. Mas o fato é que, num ambiente como esse aqui, a gente pode se abrir. E todo mundo conhece, já presenciou fenômenos que não são fenômenozinhos assim, singelos, não. São fenômenos extremamente intrincados e correspondentes à realidade. Então o Espiritismo parte desse ponto. Isso que nós vamos estudar aqui hoje é um tema que está diretamente relacionado àquilo que o Kardec trabalha sob o título de autoridade da doutrina espírita. Toda vez que vocês virem o Kardec tratar desse tema, autoridade da doutrina espírita, é disso aqui que ele está tratando. E a gente vai aprofundar nesse tema para conseguir compreender ele um pouco melhor. Então nós vamos falar também, não só dessa relação, mas do próprio desenvolvimento do Espiritismo. Vamos trabalhar aqui textos do Kardec, para ninguém dizer que nós estamos tirando algo da nossa opinião pessoal. Vejam esse trecho, como ele já nos instiga. Os espíritos não se manifestaram para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem pronta nenhuma ciência. Por que eu escolhi esse texto aqui para começar? Porque aqui o Kardec nos mostra que o Espiritismo não é um sistema de conhecimento pronto. Sabem por que ele não é? Porque nenhuma ciência é. Alguém já deu a última palavra da matemática? Não. Alguém já deu a última palavra da biologia, da química, da física? Não. Você tem teoremas da matemática que estão sem solução até hoje. E
teoremas que foram solucionados nos últimos anos, que ficaram sem solução nos últimos 500 anos. Aí, de repente, aparece um gênio e a pessoa consegue resolver e encontrar a saída, a resposta. Né? Porque todo conhecimento humano, ele está em fiere, ele está em caminho, ele está em evolução. A evolução não é um princípio só do Espiritismo, ele é um apanágio da nossa vida. E a mesma coisa se dá também com o Espiritismo. O Espiritismo está sempre aberto. Então, quando a gente senta num estudo espírita, nós não estamos aqui para sermos catequizados, dogmatizados. Nós estamos sendo convidados para entrar num conjunto de um estudo. E a gente vai estar sempre aprendendo. Os espíritos não estão aqui para nos libertar do estudo, nos liberar e dizer assim, não, é isso, eu não preciso de mais nada. Tem até alguns espíritos que às vezes gostam de fazer isso para ter aquele público cativo, que fica dependente, né, do seu conteúdo. Mas o Kardec nos mostra que a gente tem que estar sempre pesquisando, sempre estudando, porque a gente vai sempre aprender. Ninguém nunca para de aprender. Né? Então está lá no texto Caráter da Revelação Espírita, no Espiritismo em sua expressão mais simples. Prosseguindo com Kardec. Aliás, antes de passarmos para o texto do Kardec, a gente só pode compreender esse tema nosso aqui se nós entendermos qual que é o objeto do Espiritismo. Mas o que significa falar do objeto do Espiritismo? Ora, toda ciência tem um objeto. A economia tem um objeto. A matemática tem um objeto. É um objeto de estudo. O objeto é aquilo que se delimita. Né? Quando você pega uma cadeira e uma matéria, aquilo não é uma conversa eterna de temas esparsos e soltos. Não, você está focando em determinado objeto. Você tem um foco. Então, a biologia tem um objeto. Toda ciência tem um objeto que é muito bem delimitado. E qual que é o objeto do Espiritismo, então? O Espiritismo trata do quê? Aí aqui nós tentamos, condensando vários textos do Kardec, trazer um conceito. Né? Então, o objeto do estudo do Espiritismo, considerado com rigor epistemológico, daqui a pouquinho a gente vai entender o que significa isso, constitui-se essencialmente na investigação das relações entre os dois domínios ontológicos distintos, o material, físico, que a gente percebe aqui agora, e o espiritual, não físico para a nossa realidade, suprassensível. Essa ciência procura estabelecer, através de observação sistemática dos fenômenos objetivos, fenômenos que qualquer pessoa pode constatar, a existência, a natureza e propriedades de entidades inteligentes, não corpóreas, são os espíritos, a sobrevivência da consciência após a morte biológica, as leis naturais que regem as interações entre as consciências encarnadas e desencarnadas. O Espiritismo investiga ainda, por métodos experimentais e racionais, questões relacionadas à moral, à finalidade existencial e aos princípios evolutivos que ordenam os fenômenos espirituais, buscando compreender tanto a origem quanto o destino das individualidades, assim como os mecanismos de sua manifestação no plano material. Essa questão da moral é uma inerência, é uma matéria intrínseca ao Espiritismo, mas por uma questão que é invencível, que é o seguinte: quando você descobre, através da metodologia, que existe o Espírito, você, por dedução, conclui a respeito de leis morais eternas. Porque nós não estamos mais no terreno do materialismo que relativiza tudo e que constitui tudo com base na cultura de determinada comunidade, de determinado país, de determinada família. Não. Né? Quando você conclui pela existência da vida espiritual, que transcende a matéria, transcende os contextos transitórios, você está entendendo então que existe um propósito, porque se existe a vida eterna, existem finalidades maiores. Né? São conclusões inscindíveis, elas estão caminhando de maneira inseparáveis. A gente ainda vai abordar melhor essa questão da natureza moral, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas por que o Espiritismo então se imbricou com a moral? E por que ele está sempre participando da questão da moral? Porque a moral diz respeito à conduta.
aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Não é isso? Então, aqui um apanhado geral para a gente entender do que o Espiritismo trata. A vida no plano espiritual, a relação com os homens, as manifestações na vida deste plano que nós conhecemos, né, e tudo que nós podemos ver aqui. Kardec diz: diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Está lá no Livro dos Espíritos. O espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Então, quando o espiritismo demonstra a realidade do plano espiritual, ele está abrindo um novo flanco, um novo horizonte para a ciência. E a gente vai perceber como que os espíritos já estão antecipando o que vem por aí. Pode parecer fantasioso para muita gente falar que o espiritismo tem hoje as comprovações da vida após a morte. Mas nesse caso nós vamos usar uma frase do Emmanuel, mentor do Chico Xavier, que é o seguinte: quem duvida está numa posição cômoda, não saiu do seu sofá do seu comodismo para fazer a sua investigação. Porque eu falo com todos que estão estudando conosco. Se você fizer o que o Kardec fez, ou se você se prestar a estudar os fenômenos que estão acontecendo, não só lá no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem muitos fenômenos acontecendo no mundo. E eu vou mostrar alguns daqui a pouquinho. Você vai chegar às mesmas conclusões que o Kardec chegou. Você vai perceber que não é brincadeira. A vida espiritual existe. Mas isso não vai cair de graça na sua cabeça lá no sofá da sua casa. Não vai. Você tem que dar esse passo e buscar o conhecimento, buscar a verdade. Se você não é o buscador da verdade, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você está na infantilidade espiritual. Porque quem está no comodismo está na infantilidade espiritual. Então todos nós que somos seres despertos, nós temos a obrigação de querer buscar a verdade. Quem ainda não chegou nesse nível de despertar, está lá naquela caixinha primitiva ainda, da vidinha infantil. Né? E o problema é que quem se circunscreve à infantilidade também está sujeito aos problemas da infantilidade. Né? E às vezes a vida fica dando círculos em torno desses problemas e a pessoa não sabe por quê, porque ela não quer transcender essa caixinha da comodidade. A gente precisa sair dela. Então o Espiritismo tem um objeto imediato. Quando eu falo objeto imediato, é a primeira coisa que você constata. Primeiro objeto de estudo, que são os fenômenos espíritas, os fenômenos objetivos. Não são subjetivos, não são invenções das pessoas. Alguns são mais difíceis de serem tangenciados, outros são evidentes, como a materialização de um espírito, que pode materializar aqui, e como muitas pessoas viram. Nós já tivemos a oportunidade de ver materialização. Né? Eu conversei com o Arnaldo Rocha, fui fazer uma entrevista com ele lá na União Espírita Mineira, que foi um grande amigo do Chico Xavier. E ele me contou, olha, eu estava lá na reunião quando o Emmanuel materializou, aquela reunião famosa, que ele aparece com o Cruzeiro do Sul no peito. Arnaldo Rocha estava lá, ele contou para mim. Apareceu lá do meu lado o Tiradentes, que é uma personalidade famosa do Brasil, né? Que lutou aí contra a libertação do jugo português, nada, sem ressentimentos, tá? Ok? Mas o Arnaldo Rocha conta que apareceu o espírito do lado dele, ele não sabia quem que era, aquele homem barbado lá do lado dele, e o Chico virou para ele e falou assim: não assusta não, Arnaldinho, esse aí é o Tiradentes. E aí ele o Tiradentes esticou a mão para ele, né? E ele apertou a mão do Tiradentes e ele falou assim, parecia que ele estava... O Arnaldo Rocha era muito engraçado, né? Tinha uma voz assim, parecia que ele estava calçando uma luva de borracha. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando uma borracha, mas era gente de verdade que estava ali na minha frente, né? Então, assim, são pessoas e pessoas, todos nós, num grau ou no outro, já testemunhamos esses fenômenos. Então são fenômenos objetivos. Não é historinha da carochinha. Não é teoria.
Né? O seu professor lá na faculdade, na sua escola, ele vai falar assim, isso é só uma teoriazinha, mas é porque ele está lá no sofá do comodismo. Ele não foi buscar. O Kardec vivia dizendo isso. Muitas pessoas me atacam, mas não têm o trabalho que eu tive, de ir a campo fazer investigação para concluir que aquilo é verdade. Né? Bom, perdão, não terminei aqui ainda. Então, o objeto imediato são os fenômenos observáveis que evidenciam a interação entre o mundo material e o espiritual, como manifestações sensíveis de entidades não corpóreas, fenômenos mediúnicos observáveis e registráveis, dados empíricos que demonstram a comunicação entre consciências encarnadas e desencarnadas. E o objeto mediato, que é aquele que vem depois. Né? Você tem o primeiro contato e depois você tem uma outra camada. O objeto mediato se refere-se ao que o Espiritismo busca compreender através desses fenômenos. Então você se depara com o fenômeno e quais são as conclusões que você vai tirar dele? A existência e a natureza dos espíritos, alguns exemplos, tá? Não estamos esgotando aqui não. A sobrevivência da consciência após a morte biológica, as leis naturais que governam as interações entre os domínios material e espiritual, as leis morais da existência. Alguns exemplos. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. O Kardec entendeu que a finalidade do Espiritismo é mudar a humanidade inteira, mudar cada um de nós, cada indivíduo é a coluna do Evangelho, e quando estivermos mudados, nós vamos ter um organismo são e vamos ter uma sociedade renovada. Mas ele chegou a essa conclusão depois que ele foi percebendo que o universo é um universo moral. Todo esse universo, quando você pega um telescópio e mira para a imensidão aí dos céus, você vê toda essa criação, ela não é fruto do acaso. São materiais de evolução. São como aquelas massinhas que o professor coloca na mão da criança para ela desenvolver habilidade motora. São instrumentos de aprendizado. Tudo que há é criação para desenvolvimento do espírito. A vida, em última instância, é vida espiritual. A matéria é só instrumento da evolução. Então, o universo é moral. Né? Então, as leis morais elas estão num patamar que a gente ainda não conseguiu compreender, as leis morais da vida. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Os mistérios que ele nos pode revelar são um acessório. Às vezes a gente busca o Espiritismo para poder ficar querendo aprender esse acessório aqui. Quero ver as novidades, a fofoca do plano espiritual. Qual que é a revelação nova do mês aí? Me conta. Né? E a gente vira um consumidor ali de fofoca espírita. Aliás, eu estou falando fofoca, eu nem sei se essa palavra existe no português de Portugal, né? Existe, né? Então tá bom. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente usa uma palavra que o pessoal fica assim, o que esse homem está falando? Né? Porque não tem correspondente. É o melhoramento de cada um. Os mistérios que ele nos pode revelar são acessórios, porque ele nos abriu o santuário de todos os conhecimentos. Não estaríamos mais adiantados para o nosso estado futuro se não fôssemos melhores. Aqui o Kardec está dizendo o seguinte, olha, não adianta nada você também querer ficar, entender a essência da lei da gravidade, por exemplo, ou o domínio da lei da gravidade se você não se melhorou. Né? Que adianta? Aliás, é até muito perigoso. Né? O que o ser humano faria com o domínio total da lei da gravidade? Já promoveria o aniquilamento de uma maneira mais rápida. Então, a gente tem que entender qual que é o foco. O foco é moral para a nossa transformação. A partir do momento que a gente colocar no caminho com Jesus, os espíritos vão acrescentando o que nós precisamos aprender aos poucos, de acordo com os nossos passos. E aí o Kardec vem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Olha isso aqui. O colega nosso chamou atenção para a gente há pouco tempo sobre isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. O Espiritismo é ciência. O Espiritismo é ciência. Nós vamos tentar entender isso. O Espiritismo, mas é a ciência nova. O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma intensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É o que o nosso professor lá da faculdade pensa, que é o domínio do fantástico e do maravilhoso. Mas se ele tivesse tendo a humildade que o Kardec teve, por exemplo, de renegar inclusive ao prestígio acadêmico, né, porque ele foi muito desacreditado porque ele resolveu estudar, ou como William Crookes, né? O William Crookes, no livro Fatos Espíritas, lá na introdução ele diz assim, olha, a Academia Real de Ciências da Inglaterra me designou como um investigador isento. Depois que eu trouxe para eles os resultados mostrando que aquilo não era fantasia, que era verdade, aí eles me desacreditaram. Então eu que tinha sido credenciado por eles, fui descredenciado porque o resultado não lhes agradou. Ou seja, que isenção científica que é essa, né? Nenhuma. Então aqui nós já concluímos. Evangelho segundo o Espiritismo. É uma ciência nova? É. E aí ele vai completar lá na Revista Espírita. É uma ciência irmã das outras, paralela às outras ciências que nós já conhecemos, que se implanta pouco a pouco no espírito das massas, esperando ocupar uma posição oficial. O Kardec sabia que um dia o círculo da mainstream science, que são as ciências tidas como oficiais, um dia ela incorporaria o espiritismo dentro do seu conjunto de sistemas aceitos pela academia. E já tem muita gente desbravando esse caminho, né? Mas é um caminho demorado. Ainda mais no mundo que a gente está vendo hoje em dia, né? O mundo cada vez mais lutando pelo materialismo e insistindo na matéria, a gente ainda vai ter uma dificuldade para ver isso acontecer. Mas os avanços estão aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho métodos novos que estão surgindo aí, que são muito interessantes. Então, o Espiritismo, ele tem uma epistemologia, mas ninguém se assuste com a palavra, não. O que é epistemologia? É simples, o pessoal faz um segredo em torno, às vezes, né, um mistério em torno de algumas noções, mas vamos entender aqui, olha. A epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza, as origens, os métodos e os limites do conhecimento humano. O que a gente consegue conhecer? Em essência, é a teoria do conhecimento que busca responder questões fundamentais como o que podemos conhecer, como adquirimos conhecimento e, principal, o que torna uma conclusão justificada ou verdadeira. Então, a principal característica da epistemologia é você falar assim, como que eu vou referendar isso aqui e falar que é uma conclusão baseada, que tem lastro, que é sólida. Como que eu vou fazer isso para a matemática? Como que eu vou fazer isso lá na biologia? Como que eu vou fazer isso na medicina? Toda ciência tem uma epistemologia. E a epistemologia de cada ciência é diferente uma das outras. A moderna filosofia da ciência já tem concluído nesse sentido. Você tem sistemas científicos hoje que eles precisam de uma epistemologia totalmente própria, porque o objeto de estudo é diferente. Exemplo, psicologia. Você consegue palpar e tangenciar um fenômeno da psique humana? É difícil. É uma abordagem que tem seus outros caminhos, mas ela tem uma epistemologia, né? Então toda ciência vai ter o seu conjunto de critérios, uma criteriologia, para você falar assim, isso aqui que eu estou estudando é seguro, isso é algo que a gente pode afirmar. Tá? E o Espiritismo também tem uma epistemologia. Quem que começou a desenvolver? Não completou, não terminou. Ele mesmo disse. Quem começou a desenvolver essa epistemologia para a gente foi o Kardec. Né? Então, se a gente pudesse resumir, nós estamos falando de critérios para identificar o que é o real. E o Espiritismo, então, tem os seus critérios para você identificar o fenômeno espiritual e falar assim, isso aqui é um fenômeno que merece confiança. A informação que está provindo e o fenômeno que está sendo estudado é um fenômeno que merece confiança. E aí, para a gente entender por que existe essa preocupação com a epistemologia, nós vamos voltar um pouquinho lá nos gregos para a gente entender qual era a preocupação deles em fazer a distinção entre um conhecimento ralo,
um conhecimento fraco, como aquela sopinha ali, rala que você toma, que não tem gosto de nada. Às vezes, malha tem um gostinho de água com sal, né? Daquela outra sopa que tem substância, que dá sustância. É só uma analogia. Então você sabe que, a gente sabe que desde o início os estudiosos estavam querendo entender como que eu vou distinguir um conhecimento assim, que é bobagem, é tolice, de um outro que não, esse aqui é um conhecimento confiável, né? Então os gregos, eles diziam que aquilo que é opinião, não vou ler todo o texto, aquilo que é opinião eles chamavam de doxa, é uma mera opinião, né? Por exemplo, os nossos antepassados aí, eles nos ensinaram um monte de coisas, de crendices, que são doxa. A pessoa acredita naquilo, mas na hora que você vai usar o método, você percebe que aquela solução que a pessoa disse, olha, faz isso que dá certo, é doxa, é pura opinião. É uma cultura que foi formada, mas que não tem fundamento na realidade, né? Os gregos também falavam da doxa aparente. O que é a doxa aparente? É uma teoria que parece que ela tem fundamento. E ela engana um pouco mais. Olha, tem uma aparência de verdade aqui, mas na hora que você vai lá, testa, você vê que aquilo realmente não tem fundamento, né? Para o pessoal da academia, o espiritismo é doxa aparente. Eles pensam que tudo que a gente está estudando aqui é só um engano. Não, vocês estão enganados. Não é assim que funciona o fenômeno, né? Não é bem assim. Aí quando você vai ver as explicações deles, dá vontade de chorar. As explicações são as mais estapafúrdias possíveis, né? Como, por exemplo, do fenômeno... Eu tive o desprazer de ler isso num artigo de jornal lá no Brasil. Uma pessoa que publicou um artigo, uma matéria, relativa às investigações de lembranças de vidas passadas e de regressão. Então tem uma linha das pessoas que pesquisam regressão que elas constatam que a pessoa acessa línguas que ela nunca aprendeu, inclusive línguas mortas, né? Isso inclusive aconteceu com um ator famoso lá nos Estados Unidos, né, que ele começou a falar um dialeto em francês, que numa regressão que foi feita com ele, ninguém conseguia entender, e só um professor especialista naquela língua, que era já uma vertente morta do francês, bem arcaica, ele conseguiu traduzir e falou, olha, você está dizendo aqui que você foi ator naquela época também e tal, e traduziu tudo. Ele não teria nem como se instruir naquela língua, porque não tinha professor nos Estados Unidos para ensinar para ele, né? Então, eu fui ler essa matéria, né, eu estava falando da explicação que às vezes eles tentam dar, aí a explicação que o brilhante cientista deu lá no artigo é de que todos nós temos todas as línguas no nosso subconsciente, inclusive as mortas. Oh, que bonito, hein? Passa pelo DNA, né? Adorei sua teoria, muito lógica, né? Faz todo sentido. Você pega lá um servente de pedreiro, uma pessoa que mal cursou o fundamental lá no Brasil, a pessoa entra num transe e começa a falar alemão. Não sabe falar nem o português, né? Vai, porque já estava no subconsciente dele, está implantado, tem um chip. Não faz sentido, né? Então as pessoas veem o fenômeno, elas não conseguem negar o fenômeno, mas apresentam teorias paralelas estapafúrdias que não explicam o fenômeno, né? Então essa é a doxa aparente. E os gregos sabiam que existia a episteme, que é o conhecimento verdadeiro, que corresponde à ciência, né? Baseado na razão, fundamentado em princípios, fundamentado na realidade. Então, quando a gente fala de epistemologia, é um sistema que busca a verdade, não é uma teoriazinha solta que, né, fica aí apenas tentando concorrer no domínio das opiniões. Então, por exemplo, o conhecimento de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus é episteme. É uma verdade, ninguém pode negar isso. Eu vou pulando alguns tópicos aqui, tá?
Então, toda vez que o Kardec fala de autoridade da doutrina espírita, vocês sabem do que ele está falando? De episteme. Agora, o Kardec ele estava escrevendo para as massas, ele fala isso. Então, o Kardec ele não ficava... ele tinha preocupação e o zelo de não ficar teorizando demais. Então, ele não desenvolveu uma epistemologia espírita, ele não escreveu um tratado que faria todos os nossos acadêmicos da atualidade aceitarem de uma maneira mais palatável o espiritismo como objeto de ciência, de pesquisa. Porque ele sabia que primeiro ele precisava divulgar o que ele estava encontrando e fazer aquilo impregnar na consciência de quem estava começando a estudar, né? Mas se você ler com atenção, você vai perceber do que ele está falando, né? Ele deixa os recados claros ali. Então ele sabe que o espiritismo está no caminho da verdade. E ele vai dizer isso no livro A Gênese, por exemplo. No texto Caráter da Revelação Espírita, Kardec afirma categoricamente: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E por consequência não existe revelação. Então Kardec vai explicar ali nesse texto introdutório do livro A Gênese, que é fundamental para a gente entender o Espiritismo, que no Espiritismo nós temos uma revelação espiritual, que são informações que vêm do alto nível espiritual e que fica muito difícil de termos acesso através dos nossos sentidos imediatos, mas também nós temos a revelação científica. E a revelação científica, ela nos ajuda a compreender os primeiros degraus da escada, que vai nos ajudar a ligar com os últimos. Então, o Espiritismo aprende com a ciência ainda oficial, né, vamos dizer assim, incorpora tudo isso para desenvolver seu objeto de estudo. Ele tem esses dois ângulos, mas ele sempre está querendo compreender a verdade. E o Espiritismo, assim, não fica lutando, fazendo esgrima intelectual para defender dogma, não. O Kardec vira claramente, vocês vão ver, eu vou trazer textos sobre isso, de maneira muito clara. Ele diz assim: olha, se lá na frente nós descobrirmos que isso que eu estava dizendo aqui para vocês não é a verdade, deixa de lado, vamos ficar com a verdade. Nós vamos ficar brigando com a verdade. Igual, por exemplo, alguns irmãos cristãos ficam brigando com a interpretação literal da Bíblia para dizer que o nosso planeta tem só 4.000 anos, ou tem 6.000 anos, né? E que os dinossauros e qualquer outro elemento aí de catalogação de data, que mostra os milhares de anos do planeta, tudo isso é falso, é equívoco. Eles estão brigando com a realidade. O Espiritismo não entra nessa. Fala assim, gente, olha, a ciência já provou, para que a gente... Nós estamos aqui no caminho da verdade, a gente está querendo aprender. Então, se isso ficou demonstrado como uma mentira, a gente deixa de lado e fica com a verdade. Kardec ressalta que o Espiritismo não é fruto de especulação, mas da observação sistemática de fenômenos reais. Não, o Espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação. Não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem a sua fonte nos fatos da própria natureza. Então, assim como um cientista está lá no laboratório olhando no microscópio determinada célula e está investigando um objeto, o Espiritismo faz a mesma coisa. Nós estamos investigando fenômenos reais que acontecem com todo mundo e que são identificados na sociedade, no planeta. Em fatos positivos, quando Kardec fala de fatos positivos, são fatos concretos. Que é fenômeno? Fenômeno é aquilo que emerge para os nossos sentidos. Pegando a etimologia e o sentido da palavra, fenômeno é aquilo que emergiu e se fez constatável, de alguma maneira. Então, para o Espiritismo, se não tiver ali um primeiro início de manifestação no nosso plano, não é fenômeno, porque você não está nem vendo. Então, alguma coisa surge para a nossa cognição. É um fenômeno, né? Então, quando Kardec fala em fatos positivos, ele está falando de fenômenos que são constatáveis, que se produzem a cada instante sobre os nossos olhos, mas cuja origem não se suspeitava. A universalidade das manifestações do ensino dos espíritos constitui um importante critério para validar os conhecimentos espíritas. Aqui nós temos um dos critérios mais importantes que o Kardec estabeleceu lá na época dele, que é a da concordância dos ensinos dos espíritos. Olha que questão brilhante. Ele estava entrando em contato com fontes
do fenômeno no mundo inteiro. Centenas na França e um monte espalhado aí pelo globo. Ele começou a usar um médium como controle do outro. Então ele fazia uma pergunta, e ele explica lá no livro Obras Póstumas, que ele não aceitava uma resposta se não tivesse passado pelo menos por 10 médiums. Então, se ele estava com uma questão na mão, uma questão que o indagava, que, né, o deixava ali instigado, ele submetia essa pergunta a pelo menos 10 médiums. E esses médiums não sabiam que um estava sendo controle do outro. Aí, quando ele pegava as respostas e percebia que elas correspondiam, algumas vinham até com a assinatura do mesmo espírito, uma que provinha da Alemanha, a outra provinha da França, com a assinatura do mesmo espírito, a mesma caligrafia. Aí ele estava entendendo que aquilo havia uma correspondência e que não era uma combinação, né? Então foi uma metodologia, não é a única, tá? Mas é uma dos métodos que o Kardec criou para poder investigar com mais segurança o fenômeno. Então aí a gente tem que entender uma coisa, o espiritismo, ele progride, gente. Tem muita gente hoje em dia atacando o Chico Xavier. Tem, lá no Brasil, vocês tomem cuidado com os vídeos que rolam aí no YouTube. Tem uma galera pirada lá no Brasil, uma turma pirada. Eu estou falando, eu nem sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas tem uma súcia de indivíduos mal intencionados que ficam só inventando teorias mirabolantes para poder confundir as pessoas, né? Então tem muita gente hoje lá no meio espírita que tenta suscitar que o Chico Xavier tirou coisas da cabeça dele, né? E a gente tem que entender o seguinte, olha, o espiritismo progride. Vocês acham que tudo que a gente teria que aprender veio só através do sistema do Kardec, da sistematização dele? Não, ainda tem tanta coisa para a gente aprender, né? Vou dar um exemplo, né? Tem gente lá no Brasil hoje que questiona que não existem cidades no plano espiritual. Que tudo isso é invenção da cachola do Chico, né? Tem até um autor lá da minha cidade, de BH, Belo Horizonte, que ele escreveu um livro, Cidades no Plano Espiritual, mostrando que o Kardec, sim, reconheceu que existem colônias no plano espiritual, como aliás os egípcios, tá? Também aceitavam. Uma vez eu estava fazendo a viagem de ônibus e sentou do meu lado um egiptólogo da UFRJ. E ele começou a me contar da pesquisa dele, que eu adoro Egito e tal, fui perguntando. Aí ele virou para mim em determinado momento e falou assim, você acredita que os egípcios sustentavam que existem cidades no plano espiritual, colônias e sociedades inteiras no plano espiritual? Aí eu fiquei pensando assim, não, eu vou ficar caladinho aqui, não vou contar para ele que eu também aceito, né? Porque senão ele vai ficar rindo da minha cara e eu não vou aprender mais nada com ele. Mas, então existe esse questionamento. Está aí no trabalho do Kardec, mas de toda maneira, olha que coisa curiosa, para a gente ver como que a investigação nos ajuda a entender muita coisa. Tem gente dizendo que a cidade de Nosso Lar foi invenção do Chico. Ok. Alguém aqui já assistiu o documentário do Peixotinho, médium de materializações de efeitos físicos? Quem já assistiu? Levanta a mão aí. Beleza, quem não assistiu vai assistir, para casa. Coloquem lá no YouTube, Peixotinho, FEB. O Peixotinho foi um médium de materialização, um portento de mediunidade, né? E os espíritos materializavam dentro da casa do Peixotinho. Lá vocês vão perceber, é um documentário que eles fizeram, as pessoas vão dar o relato de um caso muito interessante. Vocês vão entender porque eu estou contando, porque tem a ver com o nosso lar. Uma vez, numa reunião parecida com essa aqui, olha, numa sala grande, tudo fechado, né, para evitar a luz, começou o fenômeno de materialização. Materializou a irmã Sheila, aos olhos de todo mundo, então um monte de testemunho, o pessoal dá o testemunho lá, a irmã Sheila materializou, emanando luz e tal, e veio uma equipe de auxiliares com ela. Eles estavam tratando dos encarnados, a Sheila e a equipezinha dela lá. De repente, apareceu uma luz maior ainda, apareceu um homem lá barbado, com um cajado na mão. A Sheila, que estava lá no fundo da sala, viu ele, se ajoelhou e falou assim, ministro Clarencio, e todos reverenciaram ele.
Aí eu até conversei isso com um rapaz lá da minha cidade que não estava acreditando que existe nosso lar. Eu falei, pois é, mas o Clarencio materializou lá na reunião do Peixotinho. Aquele Clarencio da cidade de Nosso Lar, que teria sido invenção do Chico, ele materializou uma vez. E quem deu testemunho dele não foram os encarnados, não. Foi o outro espírito que estava materializado lá na sala e que falou, é o ministro Clarencio. Né? Então, assim, nós temos muitos e muitos fenômenos que corroboram, né? A mediunidade do Chico, por exemplo. O que falta às vezes é o nosso empenho de poder correr atrás, querer entender se aquilo é verdade, se não é. Né? Mas o Espiritismo progride. E aí, eu fiz essa digressão toda para a gente entender o que o Kardec vai nos explicar a respeito do tema. Um desafio que ele coloca aqui, só para a gente raciocinar. Teria a ciência a pretensão de haver dito a última palavra da natureza? A gente tem algum sistema de conhecimento humano que já fechou a conclusão de tudo que nós precisamos aprender? Não, não existe. Podem ter certeza, não existe nenhum sistema que fechou a conclusão geral. Ainda tem muita gente estudando e muita coisa para estudar. Né? Bom, com o Espiritismo então vai ser diferente? Porque se até com as ciências, hard sciences, é assim, com o Espiritismo é a mesma coisa. Ok? Então Kardec vai dizer, estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se. Ele está falando da questão da Gênese, mas eu vou transcender o contexto para um ensinamento maior. Somente agora, conquanto nem a ciência material nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios. Olha aqui, eu só queria mostrar para vocês que o Kardec sempre dizia, olha, nem a ciência espírita nem a ciência do mundo deram a última palavra. Apoiando-se em fatos, o Espiritismo ele tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente uma ciência progressiva, como todas as ciências de observação. Só que tem um detalhe, gente, o Espiritismo ele é progressivo, não só nas conclusões, nos aprendizados que a gente estabelece de maneira mais ou menos estável, mas também com relação ao seu próprio método. O método espírita também vai mudando. A nossa forma metodológica de abranger o fenômeno também vai mudando. Querem ver como que é fácil entender isso? E a gente não pode então ficar ferrado só no que o Kardec usou de método. Nós vamos desenvolver cada vez instrumentos mais sensíveis que o Kardec não conheceu. Nós vamos desenvolver métodos cada vez mais eficientes que o Kardec não usou. E ele mesmo reconhece isso. E eu vou mostrar um para vocês hoje, aliás, quanto tempo que eu tenho? Só para poder controlar aqui. Mais 10. Nossa, então tem que agilizar mesmo. Né? Tem que agilizar mesmo. Eu vou mostrar um para vocês que é um método que está sendo usado hoje lá nos Estados Unidos e que o Kardec não conheceu. E é super eficiente para poder provar que o fenômeno existe. Então, assim, o método do Kardec é um pontapé inicial, mas a doutrina espírita ela cresce, ela vai se desenvolver, está sendo objeto de estudos acadêmicos. Depois pesquisem o professor Alexander Moreira, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele está aí levando a cabo um monte de estudos atuais, demonstrando a vinculação da mediunidade com o aspecto corporal, biológico, do DNA e por aí vai. Né? São desbravadores que vão mostrando outros caminhos de investigação a respeito do fenômeno espiritual. Eu queria mostrar para vocês que o Espiritismo não é dogmático como as outras, os sistemas antigos de compreensão religiosa da nossa história. Alguns sistemas cristãos eles não aceitam nem debate. Não, isso aqui é uma verdade inquestionável, é um dogma. Né? O Espiritismo não entra nessa seara. Ele não entra nessa luta. Ele fala, não, olha, nós temos aqui essa conclusão atual. Né? Tudo que nós estudamos nos permite concluir nesse sentido. Agora, se tiver um aspecto, um detalhe, uma outra coisa aqui e ali que a gente tiver errado, com o avançar do conhecimento a gente vai burilando, a gente vai lapidando essa pedra, ela vai ficar cada vez mais polida, mais bonita.
né? Então o Espiritismo não é um sistema dogmático. Isso também é muito importante para a gente perceber como que o Espiritismo é moderno. A gente tem que entender porque ele é diferente das outras religiões que as pessoas estão pregando aí. Ele nem é uma religião, né? O Espiritismo nos conduz a uma religiosidade que é diferente. O Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as leis que regem o universo, razão pela qual ele jamais disse nec plus ultra. Sabe o que é isso? A expressão nec plus ultra significa literalmente nada mais além ou não mais além. Originalmente ela foi associada às antigas colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar, ó, pertinho de vocês aqui, hein? Indicando que não havia terras conhecidas além desse ponto. Com o tempo passou a ter sentido figurado, indicando o ponto mais alto, o ápice, o máximo possível, algo insuperável, inigualável, excelente. O Kardec está dizendo, nós não temos essa pretensão. Uma vez eu estava assistindo um chefe francês, eu falei, isso é o típico dogmático, né? Um chefe francês dando entrevista falando assim, não, porque nós, os franceses, nós já desenvolvemos todas as receitas possíveis e imagináveis, todas, né? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas vocês são os caras, hein? Então quer dizer que vocês já fizeram receita de tomate com terra, né? de jiló com fel. É claro que eles não esgotaram, né? As possibilidades de combinação são infinitas. Então essa pretensão do ser humano de querer cercar as coisas com definitividade, isso se encaixa no Espiritismo, porque o Espiritismo ele perfilha uma humildade epistemológica. Ele conhece seus limites, mas ao mesmo tempo também não nega o fenômeno. Eu vou pulando porque o nosso tempo está apertado, eu quero mostrar outras coisas para vocês, tá? Olha que bonita essa frase. Os espíritas apoiam-se em dados mais positivos, em fatos que eles próprios podem constatar. Então o Espiritismo não quer que você seja simplesmente uma pessoa crédula por uma fé cega. Você tem que ter certeza daquilo que você está estudando. Eu estava com pretensão de falar tanta coisa com vocês hoje, hein? Nossa Senhora! Olha aqui, para a gente finalizar. Esse é um estudo do Gary Schwartz, esse americano que eu falei com vocês, com a Julie Bishop, que escreveu e pesquisou com ele também. Esse artigo está disponível na internet, todo mundo pode consultar. Ele desenvolveu um método para poder provar que um médium é um médium, que a mediunidade dele é verdadeira. Vejam que coisa fantástica. Aqui no paper que ele escreve, ele traz um esqueminha que é mais difícil de compreender. Eu fiz um mais simples, para a gente entender o método que ele chama de triplo cego. Por que é triplo cego? Porque você tem 3 grupos de controle para poder testar o médium, onde um grupo não tem contato com o outro. Entre esses grupos aqui, você tem formas de comunicação onde um não entra em contato com o outro. No nível 1, você tem o cegamento dos médios. Os médios não sabem com quem que eles estão lidando. Quem está lá na ponta. Ele fez uma seleção interessante. Ele virou e falou assim, olha, eu quero fazer uma pesquisa aqui, na comunidade em geral, no planeta, no máximo que ele pôde, de pessoas que são reconhecidamente médiums. Que o pessoal fala assim, não, esse cara é médium, vai lá, pode ir. A mediunidade dele é boa. Então ele selecionou esse conjunto. Ele não tinha certeza se eles eram médiuns ou não. Colocou eles nesse grupo. E eles não tinham contato com ninguém. Lá na ponta, no nível 3, ele coloca as pessoas que vão pedir informações sobre pessoas falecidas, que ele chama de assistentes da avaliação. Essas pessoas, elas preenchiam formulários com relação aos dados do falecido. E passavam esses dados para o grupo substituto. São as pessoas que faziam organização e controle e depois passavam para o médium.
Aí tem todo um sistema que eles submetiam esses dados ao médium. Eles davam poucas informações, eles davam só o nome. Só o primeiro nome da pessoa falecida, não dava nem o sobrenome. E aí, esse médium começava a trazer informação. Com a coleta depois desses dados pelo pessoal que estava no nível 2, que não mantinha contato com nenhum dos outros dois. E eles organizavam e depois passavam o relatório para o pessoal da ponta, que são aqueles que pediram informações do falecido. Só que eles não liam só o do falecido, não. Eles faziam, tinham o verdadeiro, né? E tinham um controle. E aí, a pessoa que estava na ponta, ela tinha que dizer qual daqueles do relato do parente correspondia ao que efetivamente aconteceu, a fatos objetivos da vida real, e além disso ele marcava quais eram os acertos, né? Então a pesquisa, eu não coloquei os índices aqui, ela chegou a 80%, 90% de acerto, né? E onde um não tinha contrato com o outro. Não, ele tentou aqui excluir todo enviesamento, para ninguém dizer assim que o médium fez leituras indiretas, né? Não, ele só tinha isso aqui, olha, recebia o nome da pessoa, não tinha contato com os parentes, que eram estudantes, tá? Universitários, não receberam informação nenhuma outra sobre nem o assistente, nem o falecido. Então ele chama esse método de triplo cego. Isso é um paper acadêmico, e o pessoal está lendo, está falando assim, é uma pesquisa válida, não tem como questionar, está toda organizada nos padrões. Ele seguiu todos os padrões da academia americana lá, ele é de Harvard, tá? Esse professor. E demonstrou que aqueles caras lá eram... Caras não, desculpa, tá, gente? Eu às vezes esqueço que eu estou em Portugal. Esses senhores, né? Eles eram realmente médiums, senhores e senhoras, essas pessoas. Muito interessante. Kardec pensou nisso aqui? Não. Kardec nunca pensou nisso. Ele desenvolveu um método novo, então a epistemologia espírita também muda. A epistemologia espírita também evolui. Tá? Já recomendei da última vez que eu vim aqui, eu queria que todo mundo assistisse o documentário sobre o experimento de Scole, uma cidade na Inglaterra. Eles terminaram a catalogação dos fenômenos que eles produziram na reunião mediúnica deles no ano 2000. Esse senhor aqui, que é o Robin Foy, eu tive até a oportunidade de trocar uns e-mails com ele. Ele, depois, no final da vida dele, ele mudou-se para a Espanha e faleceu tem uns 2 anos, 2, 3 anos. Ele estava aqui na Espanha. Né? Todo o experimento de Scole foi acompanhado pela Sociedade Psíquica SPR, Society for Psychic Research, Sociedade de Pesquisa Psíquica da Inglaterra. E eles usaram, se vocês assistirem o documentário, vocês vão perceber que maravilha, eles usaram um monte de métodos que não podiam ser burlados. E o fenômeno se reproduziu. O que eu acho muito legal nesse documentário é o seguinte: todo o catálogo de fenômenos que o Kardec vai mostrar no Livro dos Médiuns, eles reproduziram sem conhecer o Livro dos Médiuns. Não conheciam nem o Kardec. Os mesmos padrões. Um detalhe, tá? Onde tem padrão, tem lei. Porque uma lei, ela gera um padrão igual. Ela gera respostas iguais. Tanto é que ela é uma lei. Ela está sendo estável. Né? Então você, no fenômeno, por exemplo, de EQM, de experiência de quase morte, você pode ir lá em Bangladesh, no Japão, lá no sul do Brasil, vocês vão perceber que os padrões da EQM são os mesmos. As pessoas estão tendo o mesmo padrão. Os estudiosos estão percebendo os mesmos padrões nas pessoas que têm experiências de saída do corpo, experiências de quase morte. Né? Então você vê por detrás disso uma lei. Esse grupo aqui, assistam, tá? O documentário do Scole no YouTube, está lá de graça, excelente documentário. Vocês vão perceber ali o Livro dos Médiuns na prática. Ah, os fenômenos que o Kardec estudou estão tão longe da gente. Não. Estiveram presentes aqui agora no Chico Xavier, mas também lá na Inglaterra. Eles
fizeram uma bateria de exames mostrando que os fenômenos são reais. Ele escreveu esse livro aqui, e eu abri mais do Scoville para falar disso, em busca da mediunidade física. Sabe o que ele concluiu? Que existe mediunidade de materialização sem usar ectoplasma. Porque o uso eles estão fazendo mediunidade de materialização com luzes. Não usa ectoplasma. E se vocês pesquisarem, olha que legal, vocês vão ver que o Pedro Valente, que foi presidente da União Espírita Mineira, depois vocês colocam lá, Pedro Valente, União Espírita, ele conta uma vez um fenômeno igualzinho o Robin Foy constatou lá na Inglaterra, que a irmã Sheila materializou do lado do Chico, aí ela abriu a mão, vocês vão ver ele dando o relato dele, né? E apareceram bolinhas verdes brilhantes na mão dela, né? E ele tinha uma dor nas costas que nada curava. Aí ela soltou as bolinhas, elas flutuaram, atravessaram o corpo dele, ficaram lá dentro, né? Ele sentiu uma coisinha ou outra, saíram, aí voltaram para a mão dela, ela pegou a mão dele assim, colocou as bolinhas na mão para ele sentir, ver que era de verdade, né? Aí depois ela desmaterializou. São os mesmos fenômenos de luz que materializa sem ectoplasma, né? Então, ele hoje está trazendo uma conclusão que o Kardec não conhecia. Kardec não conhecia isso, olha, investigação nova. Tá? E todos esses processos que o grupo do Robin Foy testemunhou, eles registravam no diário que ele publicou através desse livro aqui, que é o Testemunhando o Impossível. Vocês têm acesso. Eu comprei lá no Brasil, né? Veio da Amazon da Europa, paguei uma nota. Vocês podem comprar esse livro. Vocês podem comprar esse livro baratinho aqui, ó, na Europa, né? Bom, pessoal, é isso que a gente queria trazer para vocês, para mostrar que o Espiritismo ele é uma ciência, que é uma ciência aberta, está em evolução e ainda vai trazer muita coisa para a gente aprender. Agradeço muito pela paciência de todos. Bem, é sempre muito importante nós sairmos um pouquinho da caixa e sabemos o que é que está a acontecer lá fora. Não é só aqui dentro das casas espíritas, não é só dentro do movimento espírita. Existem muitos cientistas a trabalhar para provar ou não, porque muitos deles não têm o objetivo de provar, é simplesmente estudar e chegam, como Kardec fez, e chegam à constatação do que é verdade. Também temos aqueles como, por exemplo, o Dr. Décio, que também trabalham e que têm um estudo sobre a parte de André Luiz, também já publicado em revistas científicas de renome. Portanto, quem dizia que a ciência já não aceita, isso já não é uma desculpa. A academia já aceita e resultado disto são todos os papers, e são muitos, eu não tinha a noção da quantidade que já são aceitos e que já estão publicados em grandes revistas científicas. Portanto, já está provado. Aquilo de só quando a ciência disser que sim, já aconteceu e está a acontecer e vai continuar a acontecer. E é uma maravilha muito grande. Ao Alexandre Moreira também, exatamente. Portanto, temos, graças a Deus, temos vários que estão a trazer a ciência espírita e a descortinar aos olhos de todo o mundo. Vamos então para o nosso passe coletivo. Vamos nos posicionar como deve ser nas cadeiras, descruzar as pernas, descruzar os braços, mentalizar a nossa figura amorosa, Nosso Senhor Jesus Cristo, abrir os nossos corações para que a equipa de amigos espirituais possam vir neste momento até ao nosso encontro, envolvendo a cada um com as vibrações que nos são tão necessárias, com as bênçãos vindas do alto.
envolvendo cada célula do nosso corpo, que vem através e é espalhada através da nossa corrente sanguínea e que vai até cada pontinho de nós. Esses fluidos que substituem todos aqueles fluidos nocivos que fomos adquirindo ao longo desta semana por fluidos benéficos. Que o amparo de Jesus possa aliviar os nossos corações para que possamos sair daqui revigorados, com os medicamentos que nos foram oferecidos na noite de hoje. Que sejamos gratos, Pai, por cada bênção recebida, pela misericórdia divina que cuida de cada um de nós e que nos ajuda a caminhar em direção ao Pai, dando-nos a força e a coragem para seguirmos em frente, mesmo perante as dificuldades. Que a vossa paz e a vossa luz nos envolvam a todos, hoje e sempre, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.